há algo que não podemos negar. A maioria das pessoas que assiste a este vídeo gostaria de viver em uma grande casa ou mansão. Porém, como se diz, cada casa é um mundo, e cada uma delas esconde sua própria história. Uma história da qual apenas as pessoas que viveram lá e suas próprias paredes são testemunhas. Também existem casos, como os que vamos ver a seguir, nos quais as histórias dessas moradias são conhecidas por mais pessoas. E em alguns casos, essas histórias são tão assustadoras que ninguém se atreve a comprá-las, apesar do bom preço que possam ter. Antes de continuar com o vídeo, convido quem assiste a este canal e ainda não se inscreveu a se inscrever e ativar o sininho. Também é muito importante que deixem o seu like no vídeo, pois assim saberei se gostam de me ver apresentando os vídeos ou não. Por fim, comente se prefere me ver apresentando os vídeos na câmera, ou se seria melhor apresentá-los sem aparecer, como tenho feito até agora, ou seja, sem aparecer na câmera, apenas por dentro. Vídeo. Hoje vamos ver as 10 mansões famosas que ninguém se atreve a comprar, a nenhum preço. A história desta casa é tão impressionante que facilmente poderia protagonizar um filme de Hollywood ou uma temporada da série American Horror Story. No entanto, a história que vocês vão ouvir a seguir é totalmente real. Como você já deve saber, quando alguém se muda para uma casa nova, está totalmente ciente de que a imobiliária intermediária sempre nos esconde algo. Talvez uma lâmpada que não funciona, uma porta que emperra ou um pouco de umidade em alguma parede. Mas ninguém jamais pensaria que esconderiam algo como isso. Em 2014, os Broadus, com seus 3 filhos, mudaram-se para esta imponente mansão que compraram por $1,5 milhão. Mas o que eles não esperavam é que dias depois recebessem uma estranha carta que dizia o seguinte: Bom dia. Devem estar se perguntando quem eu sou? Podem me chamar de observador, e estive observando a vossa casa durante os últimos 20 anos. Meu avô começou a fazer isso nos anos 20. Meu pai fez o mesmo na década de 60 e agora é a minha vez. Sou o encarregado de observá-los. A princípio, obviamente, a família pensou que era uma piada, mas dia após dia recebiam cartas que se tornavam cada vez mais perturbadoras. Na última, o estranho sujeito chegou a escrever os nomes dos novos proprietários. E nela, ele contava que ele mesmo pediu aos antigos inquilinos que vendessem a casa para pessoas que trouxessem novamente sangue jovem, senão, queriam que nada de mal acontecesse, e que eles a venderam amavelmente. Então, finalmente, tiveram que colocá-la $600 mil, mas há quem garanta que não a compraria nem por $10. Em 1875, pelo empresário de imóveis Sylvester K. Pierce. Esta mansão de 622 metros quadrados poderia fazer você pensar que custa milhões de dólares. No entanto, seu preço é de $329 mil, que é, em média, muito menos do que custa uma casa de 3 quartos nos Estados Unidos. O caso é que esta casa é famosa por ser uma das mais assombradas dos Estados Unidos, e no seu interior, que se saiba. Foram relatadas até 7 mortes muito conhecidas, entre elas a de uma prostituta estrangulada em uma época em que a mansão serviu como um bordel. Os vizinhos afirmam que às vezes é possível ver uma criança espiando em uma de suas janelas, e várias pessoas que entraram nela afirmam que é possível ver um servo vagando pelos seus corredores e ouvir várias vozes. Essas lendas fizeram com que a mansão também fosse foco dos investigadores paranormais. Em uma ocasião, uma equipe gravou uma suposta voz que dizia: "Estrangularei todas e cada uma de suas gargantas", algo que poderia explicar a infeliz história vivida pela prostituta. Localizada em Michigan, trata-se da maior cabana de madeira existente no mundo. Foi criada em 1923 por Louis Kaufman, e em sua construção trabalharam 20 arquitetos e mais de 400 operários. A casa conta com quase 2.500 metros quadrados habitáveis e é composta por 23 quartos, 13 banheiros e uma cozinha remodelada, para se assemelhar a uma das da Casa Branca. Além disso, possui 3 casas de hóspedes, uma impressionante piscina de hidromassagem de 11 mil litros de água e uma marina privada.
Em 2015, foi colocada à venda, totalmente mobiliada, acompanhada também de seu certificado do Registro Nacional de Lugares Históricos, por nada mais e nada menos que 40 milhões de dólares. Por esse preço, você poderia conseguir a casa mais incrível de todo Michigan. No entanto, e de acordo com quem a vende, afirmaram que parece que ter dinheiro e bom instinto para os negócios também é acompanhado de ter bom gosto. Algo que explicaria porque a partir de julho de 2018 baixaram seu preço mais de 50%. Atualmente, a casa está à venda por 19 milhões de dólares e, apesar desta oferta irresistível, ainda não apareceu nenhum comprador. Provavelmente porque as pessoas que têm essa quantia de dinheiro têm bom gosto. E admitamos, a casa é feia pra caramba. Dizem que Las Vegas é a cidade que nunca dorme, e isso poderíamos facilmente aplicar à casa que veremos a seguir. Localizado bem no coração de Nova York, este magnífico apartamento de 2 andares possui um terraço, que era frequentado pelas pessoas mais importantes dos Estados Unidos nos anos 70, como Jackie Kennedy ou Andy Warhol. Seu proprietário, o famoso designer Roy Halston, colocou-a à venda em 2011 por 38 milhões de dólares, que teve que baixar para 24, porque ninguém se interessava por ela. No entanto, e apesar de ter baixado seu preço em 37%, ninguém se interessava pela casa. E assim foi, até que Halston morreu de síndrome da imunodeficiência adquirida. O problema desta casa é que o designer tinha gostos que eram bastante conhecidos por todos. Aparentemente, era bastante comum que ele organizasse festas zoológicas e orgias de canibalismo com trabalhadores sexuais. Portanto, obviamente, ninguém quer ser associado a isso a qualquer custo. Situada em Illinois, a mansão foi construída em 1917 como um presente de casamento para Laura Sheed e seu marido, Charles Schwab. Com uma extensão de mais de 1.900 metros quadrados, seus quartos abrigaram parte da nobreza europeia, incluindo membros da família Windsor. Em 1988, foi restaurada e colocada à venda em 2007. Seu preço era de 18 milhões de dólares, e anos mais tarde, em 2015, seria reduzido para menos de 5 milhões de dólares, o que significa que em apenas 8 anos, eles reduziram seu preço mais do que. A causa disso é que em 1937, Laura morreu em um de seus quartos de um ataque cardíaco, e apenas 4 anos depois, seu marido se suicidou no mesmo quarto, deixando um estranho bilhete no qual afirmava que, por alguma estranha razão, a casa não o deixava dormir. E apesar da casa ter ficado abandonada por mais de 50 anos, a janela daquele quarto, curiosamente, permaneceu limpa de poeira e teias de aranha. E há quem diga que os espíritos dos falecidos ainda estão naquela casa. Esta histórica e bela casa possui 6 quartos, 3 banheiros, 3 lareiras e está localizada em um terreno que mede mais de 12 mil metros quadrados. Foi construída em 1906 e seu último proprietário foi Aubrey Lewis, que além de ser o primeiro jogador de futebol americano afro-americano, mais tarde se tornaria um agente do Federal Bureau of Investigation, o que explicaria por que a casa está protegida pela Comissão Histórica de Perseverança. E não é nenhuma piada. A casa pode ser sua por apenas 10 dólares. O único problema é que esse preço de compra é apenas e exclusivamente para a casa e não para o terreno em que está localizada. Então, se você estiver disposto a mudar a casa de lugar e fazer as reformas pertinentes, esta magnífica mansão pode ser sua por apenas 10 dólares. No estado da Pensilvânia. Originalmente, esta mansão de estilo colonial foi construída em 1749 e reformada em 1994 para adaptá-la às comodidades modernas. O resultado foi uma bela 2.255 metros quadrados, sem contar um celeiro que mais tarde foi usado como garagem, onde cabem 4 carros a mais. Um pequeno edifício de pedra que foi reformado para ser uma pequena casa de hóspedes. A imponente casa está situada em um terreno de 198 mil metros quadrados,
que valeriam milhões de dólares. No entanto, tanto o terreno quanto a casa estão à venda por apenas 825 mil dólares. Ao que parece, Henry Williams, que era o proprietário original da casa, tinha um temperamento bastante forte e antes de morrer em sua própria casa em 1785, garantiu que ninguém o expulsaria de suas terras. Desde então até hoje existem várias versões. Algumas pessoas dizem que podem ouvir Henry subindo e descendo as escadas e batendo nas portas, enquanto outras afirmam ter visto um homem sem cabeça vagando pela propriedade. Por outro lado, também afirmam que se pode ver e ouvir uma jovem chorando desconsoladamente em um quarto específico. Seja o que for, a realidade é que a casa está à venda há anos e ninguém se atreve a comprá-la. Os últimos proprietários desta mansão, de 1800, passaram 11 anos restaurando-a para que ela recuperasse todo o seu esplendor. A casa tem uma área de metros quadrados que estão distribuídos em 6 quartos, 3 banheiros e 2 enormes salas de estar. Seu preço de venda em junho de 2015 era de $1 milhão, mas 2 anos depois, em 2017, caiu para $400 mil. O problema da casa começou durante a sua reforma, pois os próprios proprietários juraram que começaram a ver uma criança que os observava de uma janela do porão. E um dos pedreiros afirmou que conversou com uma criança na casa e que acreditava ser o filho dos proprietários, mas que mais tarde descobriu que estes não tinham filhos. Também, durante as reformas, em um dos quartos, observaram uma mulher. E são inúmeros os ruídos e outros fenômenos estranhos que ocorrem aqui. Esta bela mansão de arquitetura vitoriana data de 1889 e suas 11 salas, 7 banheiros e vários salões formam um total de 5.800 metros quadrados. Localizados em uma colina no distrito histórico da cidade em que se encontra. A casa foi construída por George Starrett para começar uma vida com sua esposa Anne. Anos mais tarde, tornou-se um hotel de 4 estrelas, até que foi fechado pela fama que adquiriu, devido aos eventos paranormais que ocorriam lá e que centenas de pessoas afirmavam ter vivido. Aparentemente, abundam histórias sobre uma mulher com cabelo vermelho que sempre é acompanhada por um homem, que, segundo a descrição das testemunhas, poderia ser George. Atualmente, a mansão não tem preço e é que, apesar de estar à venda há mais de 10 anos, ninguém quer comprá-la. Conhecida como a Casa Sacerdotal, foi construída em 1852 e permaneceu intacta, até que, em 2010, foram realizadas renovações que fizeram a casa ganhar um prêmio pela confiança histórica e manutenção da estética original. Depois disso, foi colocada à venda por $938 mil, mas como não apareciam compradores, baixaram para 850 mil. No entanto, embora tenha um preço bastante acessível, ninguém se interessa pela casa. E é que, segundo se diz, ainda está habitada pelos proprietários iniciais da mansão. O último proprietário que teve afirmou em 2002 ter visto uma mulher ao lado da porta e vários sacerdotes andando pela casa. Além disso, ele garantiu ver e ouvir um piano tocando sozinho e como as velas se acendiam diante dele.